E o título desse assunto é o pecado emocional. Isso mesmo, o pecado emocional. Para nós entender melhor por que o título de hoje é o pecado emocional, vamos abrir lá a Bíblia em Provérbios 4:23, que diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o rumo da tua vida. Ou algumas versões, as veredas da vida. O que é rumo? O que é vereda? Caminho. Ele dita o caminho da tua vida, ou seja, o coração. O que é coração na Bíblia? Coração nada mais é do que a sede das tuas emoções. Na Bíblia, emoções no sentido de coração, ou coração no sentido de emoção, é citada mais de 876 vezes na versão Almeida atualizada. É exatamente isso. Para complementar esse versículo, vamos ler outro aqui. Não deis ociosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vasos perdidos conhecidos diante de Deus. Pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossa mente em Cristo. Ou seja, coração sendo citado de novo. Ou seja, coração, sede das nossas emoções. Então, o que significa guardar e dirigir o rumo das nossas vidas? Significa as decisões que nós tomamos. A qualidade das nossas decisões depende da qualidade de nossas emoções. Nós podemos ver que o resultado que nós temos hoje, geralmente, depende da qualidade de nossas emoções. E o nosso estado emocional vai influenciar nas decisões que nós vamos tomar mediante toda a nossa vida. Mas aí você me diz, não tem outro versículo que diz assim: enganoso é o coração do homem? O coração do homem é extremamente, absurdamente enganoso. Como é que nós conseguimos fazer esse paralelo de que as emoções humanas são basicamente o que guia a nossa vida, o que faz nós tomarmos as nossas decisões, e o coração do homem é enganoso? Basicamente, eu vou te falar aqui algo muito importante, um estudo científico para complementar isso daí, para eu dar essa resposta. Fizeram um estudo científico com pessoas que tinham problemas e traumas no cérebro. Esses traumas e problemas de nascença ou de acidente, eles desconectavam o lado emocional com o lado lógico do cérebro. E eles conseguiam usar muito bem esse lado racional do cérebro, porém eles não tinham tanto acesso ao lado emocional por conta dessa ruptura da ligação entre essas duas partes. Colocaram na frente deles provas, e eles foram resolvendo essas provas. Porém, em determinado momento, enquanto eles resolviam essas provas, eles conseguiam fazer o discernimento, eles conseguiam raciocinar, calcular, fazer todo o processo. Porém, tinha um grande problema. Na hora de decidir, eles não conseguiam decidir. Por mais que eles conseguissem raciocinar, eles não conseguiam decidir. O que é que esse estudo demonstra? Demonstra que está certo aquilo que está escrito na Bíblia. O coração dirige o rumo da nossa vida. Dirige o rumo da nossa vida. Eles não conseguiram tomar a decisão de dar a resposta. Ou seja, eles não conseguiram decidir entre as alternativas, entre as respostas. Porque, simplesmente, eles não estavam tendo acesso ao lado emocional, que é aquilo que ajuda nós a decidirmos. Vou dar um exemplo aqui para facilitar melhor a compreensão. Imagina uma pessoa viciada em drogas. Essa pessoa sabe que o mundo das drogas vai prejudicar ela. Essa pessoa quer sair. Essa pessoa sabe que isso não vai deixar ela progredir. Essa pessoa sabe que isso está destruindo a família dela. Ela quer sair, ela quer se libertar, porém ela não consegue. Tudo isso porque a decisão ela é emocional. Logicamente, a pessoa sabe: eu tenho que sair, eu preciso sair. Porém, emocionalmente ela não consegue porque ela está presa naquilo.
E como ela está presa nisso, ela não consegue tomar a decisão de sair. Ou seja, a lógica quer tirar ela daí, porém o emocional não. Então, como é que nós conseguimos fazer essa junção? Que o coração do homem ele é enganoso, com esse versículo que diz que basicamente as nossas emoções dirigem o rumo da nossa vida. O coração do homem, ou seja, a natureza humana, é enganosa. Porém, quando nós guardamos nosso coração com princípios da Bíblia, indo na direção oposta da concupiscência da carne, nossas decisões mudam, porque nossas emoções estão guardadas por princípios. Pega a visão de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede o rumo da vida. E como é que guarda o coração? Como é que tu guarda as tuas emoções? Assim, colocando os princípios na frente das tuas emoções. Quando tu tem uma vida guiada por princípio, não pelas tuas próprias emoções, você consegue tomar as melhores decisões. E uma das coisas que vão ser julgadas em nós por Deus são nossas emoções. Ou seja, o que vai ser julgado por Deus é nossas emoções. E o que vai impactar muito? O que é que nós estávamos colocando na frente das nossas emoções? Nossos desejos da carne ou princípios bíblicos para guardar os nossos caminhos e as nossas decisões? O que leva uma pessoa a ter problemas emocionais? O título daqui dessa pregação, dessa explicação, é o pecado emocional. Beleza, o que é que isso tem a ver com o nosso emocional? O que é que causa esses problemas emocionais? Basicamente, a quebra de princípio leva as pessoas a terem problemas emocionais. Mas por que a quebra de princípios leva as pessoas a terem problemas emocionais? Primeiramente, vamos citar um verso aqui, uma fala que eu gostei muito, do pastor Gilson Brito, que ele disse: ainda que não houvesse salvação, valeria a pena cumprir o que está escrito na Bíblia, porque assim nós teríamos uma vida mais leve aqui em cima dessa terra. Não tem nada aqui escrito nessa palavra que não seja para nos proteger, para nos blindar emocionalmente, para nos blindar espiritualmente, para a evolução de todas as áreas de nossa vida. Não tem nada aqui que vá nos prejudicar se nós formos seguir o que está escrito de fato, sem erros de interpretação de texto, se formos buscar as respostas para as nossas dúvidas, para de fato entender e pôr em prática o que está escrito, nossa vida vai se tornar muito, muito, muito mais leve. A Bíblia mais é do que uma proteção, um manual de instrução. A Bíblia é um manual de instrução. Pega a visão. Chega um produto na tua casa, um carro, bora dar um exemplo de um carro. E esse carro vem com manual. Tu nunca teve um carro antes, tu não sabe como é que usa o carro. Aí tu começa a andar com o carro diretamente e tu não troca o óleo, porque tu se esquece do tempo. Na verdade, tu nem sabe o tempo de trocar o óleo, porque tu não tá lendo o manual de quando se deve trocar o óleo. E o carro vai andando com aquele óleo e vai diminuindo o nível, vai diminuindo. Até que chega um determinado momento que o motor começa a apresentar problemas. E você não sabe qual é esse problema. Você continua andando com o carro com falta de óleo. Até que em um determinado momento, esse carro funde o motor. Ou seja, fundiu o motor do carro. Ou seja, o carro foi prejudicado pelo simples fato da pessoa não ter lido o manual do carro. Assim mesmo é com a nossa vida. Quando nós não sabemos o que precisa ser feito, ou quando nós sabemos e não fazemos, isso consequentemente vai nos prejudicar. Por mais que a gente pense que não, vai sim nos prejudicar. Ou você acha que o ser humano é mais inteligente do que Deus? Não faz sentido, nós somos impotentes. Com a nossa própria natureza, nós só tendemos a ir mais e mais para o mal e para a nossa própria destruição emocional, espiritual e física, em todas as áreas. A natureza humana tende a isso, a nos levar para a destruição. Tudo que é da concupiscência da carne tende a nos levar para a morte.
Vamos dar alguns exemplos agora de quebra de princípios. Exemplos de quebra de princípios que podem estar destruindo a minha, a sua, a nossa vida. Por exemplo, vou dar um simples exemplo aqui. A Bíblia fala muito sobre imoralidade sexual. Ela fala muito sobre não faz isso, não faz, não faz, não faz. Mas a pessoa vai lá e faz. Ela começa a ter uma vida de promiscuidade. Tem relações com várias pessoas. O que é que isso pode causar? Problemas psicossomatizados. Todas as vezes que essa pessoa, isso já foi comprovado cientificamente, todas as vezes que as pessoas têm relações, elas se conectam não só carnalmente, mas emocionalmente, e essas emoções, elas se juntam. E quando as pessoas se separam, quebram um relacionamento ou terminam, essas emoções elas são fragmentadas. Ou seja, você vai com parte das emoções da outra pessoa para a sua vida. Isso acaba impactando diretamente na qualidade de suas emoções. Então preste muita atenção antes de você cometer tal feito, tal coisa que a Bíblia já adverte tanto. Em 1 Coríntios 6,18 está escrito: fugir da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, não é um pecado, assim, digamos, espiritual. É um pecado emocional. É um pecado físico. É um pecado que nos prejudica também espiritualmente, porque quando nossas emoções estão abaladas, nós abrimos as portas do inferno para a nossa vida. Porque mente vazia é a oficina de Satanás. Então, se nós formos prestar atenção no que está escrito, é a ciência e a Bíblia andando em conjunto falando aqui, ó. Cara, não faz isso. Não faz isso porque você vai se arrepender. Vou trazer aqui um artigo de 2013 que revelou que o sexo casual está significativamente correlacionado com baixa autoestima, menor satisfação com a vida e felicidade reduzida, além da ansiedade e da depressão elevada em estudantes universitários. Ou seja, esse estudo foi feito entre adolescentes e jovens. A nova geração está perdendo o foco dos princípios bíblicos e estão se entregando aos prazeres da carne e se destruindo cada vez mais e mais. Não é só a nova geração, mas a humanidade no geral, e está tendendo mais a piorar a situação a cada dia que os princípios são quebrados. Ou seja, a Bíblia a ciência está confirmando que já estava escrito há milhares e milhares de anos. Vou dar outro exemplo aqui. A pessoa mente. Ela começa uma mentira para esconder um erro. Aí ela vai e dá outra mentira para sustentar a outra mentira. Ela dá outra mentira para sustentar a outra e a outra mentira. Ela dá outra mentira para sustentar a outra mentira. E ela vai nesse ciclo, mente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a pessoa vê, está vivendo uma vida de mentiras. E essa vida de mentira está prejudicando todas as áreas da vida dessa pessoa. Porque quem é que vai querer contratar um mentiroso para vir trabalhar em sua empresa? Quem é que vai querer, muitas das vezes, um relacionamento com uma pessoa que você sabe que é mentirosa, que tem um baixo valor de caráter? Só uma pessoa que está no mesmo nível emocional, que está emocionalmente igual a essa pessoa. Ou seja, isso aqui prejudica muito. A quebra de princípio destrói. A pessoa perde o valor na sociedade. É vista como alguém que não se deve confiar, simplesmente porque começou a mentir, quebrar princípio adoidado. Todo pecado tem uma consequência e um preço a ser pago. Toda ação tem uma reação. É o princípio da semeadura e da colheita. Tudo que tu planta, tu vai colher. Tudo que plantares, certamente colherás. Então nós não podemos plantar um pecado e esperar uma bênção. Primeiramente, nós vamos pagar o preço daquilo que nós cometemos. Por mais que nós já tenhamos pedido perdão a Deus e Deus tenha nos perdoado, nós vamos colher a consequência dos nossos pecados. Porque assim como Davi errou com Betseba e ele adulterou e depois se arrependeu, mesmo depois que Deus já perdoou ele ainda teve que pagar o preço daquele pecado, que foi perder o filho que ele teve com
Betseba. Ou seja, esse pecado destruiu avassaladoramente muitas e muitas pessoas. Se eu não me engano, foi nesse pecado dele que um anjo da morte veio e matou 70 mil pessoas. Ou seja, para te ver o tamanho da consequência que um pecado tem. A consequência do pecado destrói a vida da pessoa sem, muitas das vezes, ela perceber que vem de uma maneira sutil. Davi estava seguindo a vida dele normal, depois de ter cometido aquele ato. Estava seguindo normalmente. Matou o pai lá, o marido da esposa, que ele cometeu adultério. E continuou seguindo a vida dele, até que veio a repreensão. Quando a luz foi iluminar o erro, ele reconheceu o erro dele. E isso é um assunto que nós vamos falar mais para cá para frente. Vou dar outro exemplo, só para dar uma enfatizada no que já foi dito. Por exemplo, você está guardando no seu coração coisas ruins, do tipo, você começa a fofocar. Você começa a fofocar sobre uma pessoa e essa pessoa começa a levar a conversa da pessoa, começa a um lastro de destruição de fofoca. Com calúnias inseridas no meio, tem a história real e várias calúnias indo crescendo e crescendo cada vez mais essa história, indo destruindo cada vez mais o emocional da pessoa que está sendo atacada. Mas pasme! Não é apenas a pessoa que está sendo atacada que está sendo destruída. Você que começou a fofoca também está sendo destruída sem você perceber, de uma maneira sutil e sorrateira. Você está vivendo sua vida normal. Coisas estão acontecendo. Você pensa que isso é coisa da vida mesmo. Mas não, muitas das vezes é a quebra de princípio. Muitas das vezes as pessoas gostam da fofoca, mas odeiam o fofoqueiro, não confiam nele. É a mesma coisa do que um mentiroso. Quem é que vai confiar numa pessoa dessa que fica abrindo a boca para falar da vida dos outros e não cuida da sua própria vida? Quem é que vai confiar segredos a essa pessoa? Quem é que vai ter confiança em alguém assim? Basicamente é bem difícil, né? Só alguém desavisado para cometer tal erro. E outra coisa que pode acontecer com alguém que é fofoqueiro. A fofoca geralmente são notícias ruins. E essas notícias ruins vão para o subconsciente da pessoa. E fica criando um empilhamento de dados de coisas negativas na cabeça da pessoa. E isso vai acumulando e fica cheio de destruição. Aí a pessoa pergunta, cara, por que eu estou brigando tanto com a minha família? Por que meus filhos estão de mal comigo? Por que minha família está indo tão mal? Por que está tendo tantas discussões? Por que eu estou tomando essas decisões erradas financeiramente? Por que a minha relação com as pessoas está indo tão mal? Por que a minha vida emocional está indo para o ralo? Acúmulo de coisas ruins. Ou seja, quanto mais coisas negativas você coloca para dentro, mais você vai colocar para fora. Ou seja, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. A pessoa não está guardando o coração. Ela está colocando coisa ruim para dentro do coração. Porque o coração dirige o rumo da vida. Ou seja, se tem coisa ruim aqui dentro, o que é que eu vou colocar para fora? Coisa ruim. A boca fala do que está cheio o coração, certo? Ou seja, a pessoa vai falar coisas ruins, vai colocar coisas negativas para fora, vai sempre enxergar o pior lado da situação, nunca vai extrair o melhor das pessoas, sempre vai estar extraindo o pior das pessoas. Isso é apenas o básico do básico que pode acontecer com uma pessoa desse tipo, que fica disseminando calúnias entre irmãos. Até porque existem 6 coisas que Deus odeia, a 7ª ele abomina, aquele que dissemina contenda entre irmãos. E se Deus abomina, significa que tem uma consequência muito ruim para isso. Tá quebrando o princípio? Isso vai trazer suas devidas consequências.